Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o Uber Promo, tá? Bom, para você que acompanha o canal, pessoal, você sabe que eu faço vídeos bem curtos, bem objetivos. Normalmente no tempo do vídeo eu não peço para se inscrever no canal, nada, mas nesse vídeo a única coisa que eu peço é para você assistir até o final, tá bom? Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o que está acontecendo, sobre os valores e vou dar a minha opinião sobre o que eu realmente acho que aumentaria os nossos ganhos, tá bom, pessoal? É... Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que falar é que o que define o valor do Uber Promo ou das corridas do Uber X não é a Uber, não é a 99, são as leis de mercado, é a lei da oferta e da procura. Por exemplo, você quer comprar um pão perto da sua casa, se tiver 10 padarias perto da sua casa, você acha um pão mais barato. Se você tem uma padaria perto da sua casa, você vai achar o pão mais caro. E é assim, o passageiro sai na rua hoje, ele tem uma infinidade de aplicativos para escolher. Ele tem Uber 99, Cabify, ele tem InDriver, então ele pode escolher, pessoal. E muitas vezes ele opta pelo mais barato, é lei da oferta e da procura. É, não é a Uber ou a 99 que dá o preço. Um exemplo que a gente pode dar aí muito clássico é, por exemplo, vamos supor que hoje a corrida de táxi seja 3 vezes a corrida do Uber. E vamos supor que a Uber aumente em 2 vezes o valor da corrida deles. Bom, pessoal, você concorda? Ainda vai estar mais barato que o táxi, mas você concorda que vai ter menos passageiro pedindo? E aí eu vou mais longe, pessoal. Hoje tem muito motorista que tem o cadastro, mas às vezes ele vai trabalhar e não dirige pela Uber, mas de repente, se aumentar a tarifa, ele pode passar a usar com destino definido para ir para o trabalho ou para outro lugar. Ou seja, pessoal, se aumentar a tarifa, diminui o número de corridas e aumenta o número de motorista. Então, assim, pessoal, eu realmente não acredito que se aumentar a tarifa a gente passa a ganhar mais. Imagina quanto tempo a gente ficaria parado se aumentasse a tarifa com menos corrida e com mais motorista na rua. Então, realmente, eu discordo disso. Eu não acho que a gente ganharia mais se aumentasse o valor da tarifa, tá bom? E o que eu acho mais engraçado, pessoal, o taxista, antigamente não, né? Até hoje o taxista fala que o Uber é o passa-fome, porque a corrida é barata. E hoje em dia tem motorista de aplicativo que faz o mesmo que o taxista faz, só que ele faz contra o motorista que faz Uber Promo. O motorista que faz Uber Promo, ele simplesmente precisa fazer, pessoal. Não é a culpa do Uber Promo existir, não é dele, pessoal. É a mesma coisa. Vamos supor que a gente quisesse aumentar o salário mínimo no Brasil. Bom, se fosse tão fácil assim, era só a gente falar, começar a publicar vídeo aí falando, você que é auxiliar de limpeza, que ganha um salário mínimo, pare de trabalhar e aí as pessoas são obrigadas a pagar mais. Não é assim, né? E o Uber Promo é exatamente isso. Se não, sempre vai ter alguém que precisa, pessoal, que precisa fazer, que depende daquilo. É o caso, é exatamente o caso do salário mínimo. A gente vai começar a publicar vídeo aí para as pessoas não trabalharem por um salário mínimo, porque aí aumenta. Não existe isso. Só que eu acho engraçado, o taxista fazia antes e hoje quem faz é o motorista de aplicativo que faz com o cara que precisa trabalhar por menos, tá? Isso que eu acho complicado. Mas é a realidade, né, pessoal? O taxista fazia e o motorista de aplicativo faz agora. Como se a culpa fosse de quem precisa fazer o Uber Promo. De novo, quem dá o valor das corridas é a lei da oferta e da procura, são as leis de mercado. É, o preço antes da Uber vem caindo ano após ano. No nosso canal aqui a gente tem muita comparação de valores, só que para não ter confusão, eu tiro os vídeos antigos, né? Eu deixo sempre os vídeos com valores atualizados, porque aí você pode consultar aqui. Mas se você pudesse ver um histórico dos vídeos aqui, você veria que a tarifa vem caindo ano após ano, pessoal. E a diferença é que hoje em dia o Uber Promo tem um nome e surgem horários assim que tem pouca demanda, né? É, então já vem caindo, pessoal. A culpa não é do motorista que precisa fazer Uber Promo, tá? E, de novo, pessoal, é só vocês fazerem aí uma reflexão. Vocês acham que aumentar a tarifa ia aumentar os nossos ganhos?
ia ter menos passageiro e mais motorista. Imagina quanto tempo a gente ia ficar parado para receber corrida. Entendeu? Isso que eu acho que a gente tinha que fazer uma reflexão nesse sentido, tá? Senão era muito fácil aumentar o salário mínimo, né, pessoal? Senão era só a gente falar, ó, pessoal, ninguém mais trabalha se for para não ganhar menos de 10 mil reais, ninguém trabalha. E aí iam aumentar o salário mínimo para 10 mil reais? Não existe isso, pessoal. Mas eu vejo muita gente fazendo isso, falando que a culpa de existir Uber Promo é de quem faz Uber Promo e não, pessoal, são as leis de mercado, lei da oferta e da procura, tá? Agora, pessoal, o que eu realmente acho que melhoraria os nossos ganhos, pessoal. Por exemplo, melhoria na questão da segurança. Pessoal, eu publiquei vídeo aqui que evidencia muito isso. Quando a gente cancela menos corrida, eu, no meu caso, por exemplo, quando eu desabilitei corrida em dinheiro, eu passei a ganhar mais. Eu fiz até um vídeo mostrando que apenas 15% das corridas onde eu dirijo são no dinheiro. Só que eu muitas vezes eu cancelava mais corrida. E o cancelamento, pessoal, tem um gasto importante, porque você gasta gasolina até o passageiro, muitas vezes você precisa cancelar. Você acha que a região é perigosa, você cancela. Então você recusa mais corrida, você cancela mais corrida. Depois que eu desabilitei corrida em dinheiro, eu passei a ganhar mais, simplesmente porque você não cancela e não recusa tanta corrida. Então você passa a ganhar mais. A simples economia de você não gastar combustível para ir até o passageiro e cancelar, você já ganha mais. Então, assim, pessoal, muitas vezes você simplesmente gastando menos, você ganha mais, entendeu? Seu lucro final é maior se você gastar menos. Por isso que eu insisto, a questão da segurança poderia ajudar muito a gente. E ajudar muito se a gente pudesse cancelar e recusar poucas corridas, entendeu? Mas hoje a gente se sente inseguro em muitas corridas, tá, pessoal? E por isso que eu digo, a melhoria na questão da segurança ia ajudar muito nos nossos ganhos, tá bom? Outra questão que eu acho que é um absurdo é conta falsa, tá? Você, pô, tem motorista que fica com dois celulares descaradamente aí, pô, no aeroporto de Guarulhos, às vezes você tá lá, lembrando, eu sou da cidade de São Paulo, às vezes você tá no aeroporto de Guarulhos, lá tem cara que nem para na fila lá, o cara entra direto, porque ele tem, né, bom, tem duas contas, tá lá com o celular na mão, né? Isso aí é um absurdo, tá? Lembrando, pessoal, fiz um vídeo sobre dinâmica aqui. Se o motorista que está perto de você tem duas contas, nunca vai surgir dinâmica. Simplesmente porque a dinâmica surge, eu fiz um vídeo aqui, depois vocês dão uma olhadinha. A dinâmica surge quando tem muita demanda ou pouco motorista, né? Imagina que do seu lado tem um motorista que tem duas contas. Nunca vai surgir. E fora que você tem menos chance de pegar a corrida porque do seu lado tem um cara com duas contas. Entendeu? Isso também, se reduzisse o número de contas que tem, especialmente essas contas duplicadas, ia melhorar muito, pessoal. Ia melhorar muito. Só que eu acho absurdo, né? A Uber é uma empresa que se diz uma empresa de tecnologia e não consegue combater isso, pessoal. Isso é muito prejudicial para a gente. Raramente surge dinâmica, porque tem motorista que tem mais de uma conta. Isso é um absurdo, pessoal. Então, assim, melhoria na questão de segurança, combate às contas falsas, isso ajudaria muita gente. Outra coisa que eu acho que poderia ajudar, a Uber tinha muito timidamente, por exemplo, um planinho de saúde aí que, né, podia ajudar, mas é muito tímido. Se a gente pudesse gastar menos com saúde, por exemplo, ou com outras questões, de novo, quando a gente gasta menos, a gente lucra mais, né? O lucro simplesmente é uma soma de tudo que a gente ganha, tirando tudo aquilo que a gente gasta. Se a gente gastar menos, por exemplo, com saúde, a gente pode ganhar mais, né? E isso se encaixa especialmente, que eu acho um absurdo também a Uber ter pouca coisa em relação aos veículos, né, pessoal? A Uber podia, por exemplo, ter uma parceria em relação a seguro. A Uber poderia ter parcerias melhores aí para locação de veículos, né? Simplesmente porque todo motorista precisa ter isso e acaba sendo muito caro, né? Então eu acho que esse tipo de coisa, nem que fosse para você descontar
com corridas, entendeu? Ao invés de você ganhar, por exemplo, numa semana lá você fez R$ 1.000, você desconta por semana o que você poderia pagar com, por locação de veículo, por seguro do carro ou em alguma questão da saúde com a Uber, poderia descontar do próprio aplicativo, entendeu? Eu acho um absurdo a Uber não ter planos melhores para essas questões, entendeu? E é isso que eu acho que poderia melhorar, pessoal. Eu realmente não acho que aumentar o valor de tarifa melhoraria os nossos ganhos, pessoal. Eu realmente não vejo cabimento nisso. Realmente não vejo cabimento o pessoal falar que a culpa é do motorista que faz Uber Promo. Pô, o motorista que faz Uber Promo é o cara que precisa fazer. Ele precisa trabalhar, entendeu? É a mesma coisa, o taxista não reclama do motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo vai fazer o quê? Ele precisa trabalhar. Hoje o motorista que precisa fazer Uber Promo, ele precisa trabalhar. Então, assim, são as leis de mercado, pessoal. Não é de maneira nenhuma que esse cara é culpado de existir. Não, não. Esse cara ele precisa trabalhar, entendeu? E muitas vezes ele acaba pegando corridas mais baratas simplesmente porque ele precisa trabalhar. Mas é isso aí, pessoal. Dá sua opinião aí, tá? Eu fiz vídeos já comparando valores do Uber Promo, Uber X e todas as opiniões são bem-vindas, tá? Se você der sua opinião sem usar palavras assim agressivas, você sempre vai enriquecer o debate e pra gente vai ser interessante, tá? Normalmente eu consigo responder, a gente conversa um pouquinho, tá bom? Todas as opiniões são bem-vindas. Obrigado mais uma vez por você que assistiu até o final e até a próxima.